Como experimentar com seu ambiente no design humano? Antes da gente começar a falar sobre o que é ambiente, como é que você faz para achar o seu e como é que você experimenta, eu acho extremamente importante te falar para que serve saber qual é o seu ambiente no design humano. O ambiente no design humano, ele é o local em que você vai se sentir mais em casa, que você vai sentir que você pertence, que você vai começar a enxergar as coisas do jeito que elas são para você. É o lugar onde você vai conhecer as pessoas que estão alinhadas com você. E é o ambiente que protege o seu corpo em termos de saúde, em termos de oportunidade, atrair aquilo que vai funcionar para você. E principalmente depois que você passa da marca dos 30 anos, estar no seu ambiente é fundamental para o desenvolvimento da sua vida. Então, muitas vezes a gente se pega e as coisas não estão funcionando, nada está fluindo e você olha, você está no ambiente errado. Não é necessariamente sobre o que você está fazendo, mas aonde você está e com quem você se relaciona. Porque o ambiente certo traz as pessoas certas para você. Primeira coisa que você vai fazer para você descobrir qual é o seu ambiente é ir lá no meu site, lindão, incrível, sensacional. O link tá aqui na descrição desse vídeo. E aí você vai fazer seu gráfico corporal gratuito. No momento vai aparecer uma imagem igualzinha a essa, assim, parecida com essa, porque seu gráfico vai ser diferente, obviamente. E aí você vai precisar prestar atenção nas setas verdes do seu gráfico. A variável relacionada ao seu ambiente é essa daqui. E aí você vai reparar que tem dois números ligados a ela. Tem esse primeiro número aqui, que é a cor, que vai te dizer qual é o seu ambiente. E, de novo, se você assistiu o vídeo sobre digestão, você sabe que saber esse número te dá informações sobre o que é importante você levar em consideração e o que você vai ser sensível quando você estiver nesse ambiente. E do outro lado aqui a gente tem o tom. E o tom vai te mostrar como que você vai experimentar esse ambiente, quais são as coisas que vão surgir ali. E aí, como que você descobre o nome desse ambiente? Depois disso, você vai descer a página, você vai rolar aqui para baixo e aí você vai ter todas as informações. E aí aqui em ambiente você vai descobrir que no meu caso o ambiente é vales. Então, todo o ambiente 5 vai ser um ambiente de vales, só que se ele tiver virado para a direita, ele vai ser o ambiente de vale largo, e se ele tiver virado para a esquerda, ele vai ser o ambiente de vale estreito. E aí, assim, você chegou, fez seu gráfico corporal, entendeu como é que funciona, qual é o seu ambiente. Se você quiser saber mais informações ainda, não só sobre o seu ambiente, mas sobre todas as coisas que estão descritas aqui nesse gráfico corporal, aqui embaixo a gente tem o e-book personalizado, que você consegue comprar direto, download imediato, que custa menos que uma pizza. Então, se você quiser saber mais sobre o seu design humano, é só você fazer essa compra aqui nesse link. No momento que você faz o gráfico corporal, você recebe essas duas informações. Você vai ter que olhar para a sua cor, e a sua cor vai dizer o nome do seu ambiente, e o seu tom, ele vai dizer se você deixa o seu corpo ativo ou ele deixa o seu corpo passivo, tá? Porque os tons de 1 a 3, eles viram a orientação da seta para a esquerda, e os tons de 4 a 6, eles viram a orientação da seta para a direita. E vamos falar um pouco sobre o que é o meu ambiente. Então, aqui a gente já tem que a seta do meu ambiente, ela tá virada para a direita, porque eu tenho o tom de 4 a 6, lembra? E essa é a primeira questão, assim. Quando eu estou no meu ambiente, o meu corpo relaxa. Ele fica passivo. Eu não sou uma pessoa de estar ativo o tempo todo, de estar fazendo coisas o tempo todo. Na verdade, eu preciso, quando eu estou no meu ambiente, sentar, relaxar e observar as coisas que estão acontecendo ao meu redor. E aí isso significa que eu tenho corpo passivo no design humano. Já quem tem tons de 1 a 3, vai ter essa seta aqui virada para a esquerda. No momento que essa seta é virada para a esquerda, você já vai ter, no momento que você entra em contato com o teu ambiente, você fica agitado, você fica com vontade de fazer coisa, você fica com vontade de andar, de correr, de fazer exercício, etc. Tem que começar a reparar como que você está se comportando no seu dia a dia. Se você é uma pessoa de corpo passivo, você passa o tempo todo tentando
tentando agir de uma forma contrária àquilo que é seu impulso natural, ou você consegue relaxar. Porque essa pode ser a primeira pista de que você está no lugar errado. Porque se o lugar te força o tempo todo tá em ação, necessariamente é para você. Agora, se você é uma pessoa de corpo ativo e um lugar que te dá sono, que dá vontade de você não fazer absolutamente nada, que você fica com vontade de desaparecer, esse lugar também não é para você. Porque o seu ambiente, ele foi e ele é feito para te estimular, para te dar vontade de fazer coisas enquanto as coisas estão acontecendo, tá? Então, a primeira coisa que você vai reparar com relação ao seu ambiente é isso. Você tem corpo ativo ou corpo passivo? Quando você tá no seu ambiente, é para você ficar relaxada ou é para você ficar agitada? Como que isso funciona para você? E como que tá acontecendo agora? Bom, existem 6 tipos de ambiente dentro do design humano que podem ser subdivididos em 2 categorias para cada tipo. Então, a gente tem um ambiente ligado à cor 1, é um ambiente de cavernas, que pode ser dividido em caverna seletiva e caverna misturando, né? Porque o nome em inglês é blending, mas, enfim, para traduzir é uma caverna que tem mais contato social. Depois a gente tem um ambiente de mercados, que é a cor 2, e ele pode ser interno ou externo, tá? Depois a gente tem um ambiente de cozinhas, que é a cor 3, e aí a gente pode ter cozinha úmida e cozinha seca. Depois a gente tem um ambiente 4, e é o ambiente de montanhas, e aí a gente pode ter montanha ativa e montanha passiva. Depois a gente tem um ambiente de vales, que pode ser o ambiente de vale estreito, e de vale largo ou aberto. E por último, a gente tem um ambiente de costas, que aí a gente pode ter um ambiente de costa natural e costa artificial. Aqui na descrição desse vídeo eu vou colocar especificamente para qual orientação de seta é cada ambiente, e aí você vai conseguir entender também qual é o seu, uma vez que você fez seu gráfico corporal lá no site. A coisa mais importante aqui, que você vai precisar prestar atenção, é que cada cor dessa, ela tem um tema específico. Por exemplo, eu vou deixar aqui na tela a correlação entre cada uma delas, que você vai acabar percebendo que é uma correlação muito próxima à correlação que aconteceu no vídeo anterior sobre digestão, já que a gente está falando de variáveis aqui. Quando a gente olha para o ambiente de caverna, o que você pensa que é uma caverna? Né? Para começo de conversa. É um lugar que as pessoas primitivas usavam para se proteger da chuva, se proteger das intempéries, se proteger de outros animais, de outros predadores, inclusive de outros seres humanos, né? Porque como a gente está no começo da história, a gente tem que começar a pensar na segurança, na sobrevivência. Então, quem tem ambiente de caverna, e todas as pessoas que tiverem esse ambiente, elas vão sentir essa necessidade de segurança. O ambiente precisa promover segurança para essa pessoa. Não necessariamente significa que você tem que morar numa caverna, mas você precisa ter essa sensação de que você controla, por exemplo, quem entra e quem sai do seu ambiente. Você precisa ter a sensação de estar com as costas viradas para a parede para ninguém poder te surpreender por trás. Então, isso acaba se traduzindo, e acaba traduzindo que as pessoas de caverna são pessoas muito seletivas com quem elas permitem que entre na vida delas ou não. E aí, isso às vezes pode ser muito assustador para você permitir, ou às vezes se relacionar com uma pessoa que deixa todo mundo entrar na sua casa e que não tem controle nenhum, porque você precisa desse certo isolamento. Então aqui você vai ter que trabalhar, e a principal questão que você vai ter que trabalhar é manter o seu ambiente aconchegante e manter o seu ambiente seguro. Então, um exemplo, quando você está pensando em comprar uma casa, às vezes ter uma casa com várias aberturas não vai ser o ideal para você.
sabe? Múltiplas janelas, múltiplas formas das pessoas entrarem e saírem. Às vezes é importante ter só uma forma de entrar e sair, que você tem controle, que você consegue visualizar e atrás de você só tem parede e tá tudo certo. E aí você vai entender como que isso funciona. E isso pode ser transposto também na sua vida. Quem você vai deixar entrar na sua vida e quem você não vai deixar entrar na sua vida. Às vezes você vai precisar e vai sentir que você precisa investigar um pouco mais aquela outra pessoa antes de permitir que ela conheça determinadas partes de você. Porque você precisa se sentir seguro. Quando a gente fala do ambiente de mercados, que é um ambiente conectado ao Core 2, ele é um ambiente que fala sobre seleção. Ele fala sobre seletividade. E ele fala muito sobre escolha. Então, uma pessoa de mercados, ela precisa escolher todas as coisas que estão na casa dela. Ela precisa sentir que a casa tem a cara dela. Que os materiais, as texturas, as coisas, e às vezes você vai sentir que você é muito exigente com aquilo, com a decoração da sua casa e com aquilo que você quer que tenha na sua casa. Vai depender se você é um ambiente de mercado interno ou externo. Se você é um ambiente de mercado interno, você vai querer atrair as pessoas e você vai querer determinar quais são as coisas que estão ali. Se você é de mercado externo, você vai querer ir ter as suas lojas favoritas, ir nos seus ambientes e poder escolher determinadas coisas e, enfim, ter essa possibilidade de escolha. O ambiente de mercado, ele costuma ser um ambiente movimentado, mas, de novo, você vai ter essa característica de seletividade. Você não vai deixar qualquer pessoa entrar na sua loja e você também não vai em qualquer loja. Você vai na sua loja favorita, você vai no seu shopping favorito. E é interessante que a gente começa a perceber que quando você está no seu ambiente, você começa a ter ideias e começa a ter insights e começa a ter coisas, as coisas começam a vir quando você está no lugar certo. Quando você está no lugar errado, parece que nada flui muito bem, nada flui direito, nada se estabelece do jeito que é interessante para você. Então aqui, aquilo que você vai experimentar principalmente é com a seletividade, capacidade de determinar qual é a decoração que vai estar ali naquele ambiente, aquilo que faz você se sentir bem, tá? Depois a gente tem um ambiente 3, que é um ambiente de cozinha, e aqui no ambiente de cozinha, esse é um ambiente que ele está muito ligado à transformação. Toda vez que a gente pensa em cozinha, o que está acontecendo? Você tem ingredientes, esses ingredientes eles se misturam, e eles formam uma outra coisa, uma terceira coisa. Então, você tem trigo, ovo e açúcar, você mistura, você faz um bolo, o bolo é outra coisa completamente diferente do que as coisas iniciais. Então, o ambiente de cozinha não é necessariamente só uma cozinha, ele pode ser um estúdio de música, ele pode ser um estúdio de gravação de vídeo, ele pode ser um laboratório, ele pode ser um teatro, ele pode ser uma casa de banho, um spa, uma fábrica, uma indústria, tudo isso é ambiente de cozinha. E você vai se sentir muito motivado a trabalhar em coisas e a fazer coisas que transformam elementos e que criam coisas novas a partir de uma matéria-prima. Então, o teu ambiente que vai te deixar mais satisfeita é o ambiente que você vê transformações acontecendo. Se você tem um ambiente virado para a esquerda, nesse caso, você é a pessoa fazendo a transformação. Se você tem um ambiente virado para a direita, às vezes você vai assistir transformações sendo feitas. Mas aqui é extremamente importante que você veja isso. Você está gostando das transformações? O ambiente que você está, pessoas trazem informações novas para vocês, coisas novas são criadas a partir dessas informações, existe troca, entendeu? De vai e volta. Às vezes um ambiente de cozinha é um ambiente que vai rolar umas discussões, vai rolar umas coisas, alguém vai te trazer uma nova ideia, e aí você vai rebater essa ideia, e aí vocês dois vão chegar numa síntese, vai acontecer uma transformação. O ambiente de cozinhas, ele traz essa temática. E assim, desses ambientes que eu falei, os ambientes de cor 1, 2 e 3, eles estão muito ligados a ambientes de cidades maiores, de alta densidade de pessoas. Então aqui,
A gente tá falando das pessoas que vão ser melhor adaptadas a morar na cidade. Enquanto os ambientes que eu vou falar daqui pra frente, que são os ambientes que a gente chama de paisagem, os ambientes de montanha, vale e costas, eles são ambientes com baixa densidade populacional. Isso significa, Fernanda, eu tenho ambiente de vale, mas eu moro em São Paulo. Eu tenho que mudar? Não necessariamente. Na verdade, o seu ambiente, ele se revela para você no momento que você segue estratégia de autoridade. Você não tem que tomar nenhuma decisão mental, porque desanimando é sobre isso, é sobre a gente não tomar decisões mentais, é sobre a gente deixar o nosso corpo encontrar esse ambiente. Agora, perceber, e principalmente quando a gente tem esse tipo de conhecimento, a gente percebe que a gente chegou no lugar certo, é que a coisa fica incrível e sensacional. Vou dar um exemplo pessoal. Eu morava no Espírito Santo, numa capital, em Vitória, que era uma cidade teoricamente menor do que a cidade que eu moro agora, que hoje eu moro em Brasília, né? E eu recebi um convite para vir para cá, vim para cá e moro em Brasília já tem um tempinho. E é engraçado como que as coisas são, porque teoricamente eu tô vindo para uma cidade que é maior do que a cidade que eu morava, né? Se você fosse analisar pelo ponto de vista mental, Brasília é maior que Vitória. Mas Brasília tem uma densidade populacional muito menor, principalmente no lugar onde eu moro. Então, às vezes, você vai encontrar o seu ambiente em qualquer cidade. Você não precisa se deslocar. O que vai definir como que você vai chegar no seu ambiente e a importância de saber essa informação é que quando a sua estratégia de autoridade te levarem para lá, você vai saber, então é aqui. Então é assim que eu me sinto quando eu tô no meu ambiente. E é isso que é incrível e sensacional. E para fechar a minha história, quando eu vim aqui para Brasília, eu não imaginava que eu fosse encontrar um vale, um ambiente de vale aberto. Eu consigo ouvir as coisas à distância, eu consigo receber as informações quando eu tô aqui. E no final das contas, as minhas melhores ideias, meus melhores contatos acontecem quando eu sento lá na beira do lago e vou pensar na vida e observar aquilo que tá acontecendo. E aí os insights vêm, as coisas vêm. Enfim. Mas não foi uma coisa que eu encontrei de uma forma mental, e eu acho que isso que é fundamental para que você que está assistindo esse vídeo saiba. Não é para você sair daqui agora desesperado e falar assim, meu Deus, eu preciso mudar tudo na minha casa, na minha vida, porque eu tô no ambiente errado. Você precisa seguir sua estratégia de autoridade. E aí aqui a gente tem vários vídeos falando sobre isso, inclusive se você quiser saber um pouco mais sobre essa autoridade, tem esse vídeo aqui, como tomar decisões de acordo com a sua autoridade, vai lá e assiste, depois que você terminar esse aqui. Mas você vai descobrir. E aí no momento que você se descobrir no seu ambiente, você realmente vai ver que as coisas fluem de uma forma muito mais fácil para você. Antes você estava se matando para fazer as coisas, depois a coisa passa a fluir de um jeito muito mais fácil. Bom, quando a gente está falando de montanha, a gente tem montanha ativa e passiva. A montanha, logo que você pensa numa montanha, você pensa no quê? Você pensa num lugar elevado, alto, que você consegue ter uma visão estratégica e ampla sobre as coisas. O tema da montanha é você, muitas vezes, conseguir ter um espaço para você se isolar, observar aquilo que está acontecendo. Quando a gente pensa num ambiente de montanha, a gente pensa em ar rarefeito. E aí, quando a gente pensa em ar, a gente pensa em quê? Em respiração. Você precisa ter espaço para respirar, para pensar as coisas com uma certa distância. Então, para uma pessoa de ambiente de montanha, ter uma casa super movimentada, na cara da rua, é extremamente complexo. E você vai perceber que à medida que você cansa estar em altitudes diferentes, é melhor. Então, assim, se você morar numa cidade, às vezes você vai precisar morar num prédio alto, sabe? Num andar mais alto do seu prédio. Ou se você tá morando numa casa de 2 andares, você vai se sentir melhor se você estiver no segundo andar da casa que no primeiro. Ou você vai se sentir melhor se você morar numa cidade de montanha, que tem uma altitude maior do que numa cidade litorânea. E aí você vai sentindo esses aspectos. Mas para você é extremamente importante ter a possibilidade de estar no alto. Ter a possibilidade de ver, de ter uma vista ampla.
e de poder ter o seu ambiente, só que sem estar bloqueado. Porque pensa, no ambiente lá de caverna, a caverna ela não quer ter muita abertura, porque ela quer se proteger. A montanha, ela vai para o alto e ela fica num posicionamento estratégico, mas ela quer ver tudo que está acontecendo em volta. Então, é extremamente importante para a pessoa de montanha que a vista não fique bloqueada. E aí, isso você vai começar a observar na sua vida. E aí, se você tem montanha ativa, às vezes você vai fazer coisas enquanto você está na montanha. Se você tiver montanha passiva, você vai querer observar, contemplar, ver as coisas acontecendo, entender o mundo à sua volta. Quando a gente chega em vale, o vale era o ambiente em que o comércio das pequenas cidades acontecia. Porque você tem um rio passando, e aí nesse rio vinha um barquinho, no barquinho tinha um porto, no porto as informações, elas chegavam, elas fluíam. E aí as pessoas de ambiente de vale, elas precisam ter... O ambiente de vale é um ambiente muito acústico. Tanto que se você for, por exemplo, num vale estreito e você der um grito, não tem aquele eco, já fica... Então, o ambiente de vale é um ambiente acústico. Você precisa ouvir o que está acontecendo. E aí, por isso, é um ambiente que ele precisa estar no nível da comunicação. Aonde a comunicação está. Por quê? Porque se você tiver muito acima, como na montanha, você não consegue ouvir o que está acontecendo. E se você estiver no subsolo, você também não consegue ouvir o que está acontecendo. Você precisa estar no nível da informação para que ela chegue e você realmente consiga ouvir. Então, o ambiente de vale, ele tem muito a ver com estar onde a ação está, estar onde a comunicação está. E aí, muitas vezes eu vejo que o ambiente de vale, ele tem essa característica dos cafés, dos restaurantes, dos parques, de onde as pessoas se encontram, sabe? Para trocar informação, para interagir socialmente. E é um ambiente que tem uma frequência muito importante. Agora, toda pessoa de vale, ela vai ser muito sensível a som, a frequência, àquilo que está sendo comunicado. Então, às vezes, você está num ambiente que tem essa troca, mas não é uma troca que você gosta muito. E aí você vai sentir que você retrai. Uma pessoa de ambiente de vale precisa de um fone de ouvido, assim, é necessário. Porque às vezes, quando você troca a frequência e você coloca a música que você quer ouvir ao invés da música que está no ambiente, você consegue relaxar melhor. E aí você consegue observar pessoas de vale. Pessoas de vale normalmente gostam de fazer o famoso people watching, ficar vendo as pessoas fazer as coisas, entender o que está acontecendo, tá? Por último, a gente tem o ambiente de costas. E o ambiente de costas, ele tem tudo a ver com limite. A pessoa de costas, ela não gosta de estar no meio do lugar, ela gosta de estar na beirada, para ela conseguir ver tudo que está acontecendo em volta dela. Ela gosta de estar entre a terra e o mar, ela gosta de estar na divisão exata do ambiente do restaurante, sabe? É aquela pessoa que senta na varanda, na mesa do canto, na divisão da rua e o restaurante. Você quer estar sempre na divisão entre dois ambientes para você conseguir ver o que estava acontecendo no passado e o que vai acontecer no futuro. A pessoa de ambiente de costas é uma pessoa que às vezes se distancia um pouco mais daquilo que está acontecendo porque ela quer observar. E aí, às vezes, a gente percebe na casa de pessoas de costa que elas não penduram nada acima de um determinado limite, entende? Tem um limite, inclusive, na parede. Não tem mais quadro, entendeu? Tem até onde as coisas vão e depois o teto. As pessoas de costa, elas precisam ter essa capacidade de ver ao longe e realmente transitar entre os dois mundos. E a diferença entre costa natural e costa artificial é que a costa natural, ela realmente precisa estar numa costa que tenha água. Então, você tá perto de um rio de preferência grande, né? De um lago, de um mar, de você realmente conseguir ver a divisão entre terra e água.
Já as pessoas de costa artificial, elas precisam, às vezes, dessa divisão simbólica da coisa, a divisão entre a cidade e um parque, de paisagem mesmo, e essa transição ela pode ser mais sutil e não necessariamente precisa envolver água, sabe? Pode ser. É engraçado que as pessoas de ambiente de costa e ela quer estar no limite para poder, enfim. Esses foram os 6 ambientes. Para você começar a experimentar com isso, eu acho que é importante você olhar para essas características, olhar para onde você mora hoje. E às vezes brincar com isso de ir em algum restaurante, e aí, se você for um ambiente de costas, perceber onde é que você senta, onde é que a sua autoridade coloca para sentar. Se você for uma pessoa de ambiente de vales, quais são os restaurantes que você gosta de ir, quais não são. Se você for uma pessoa de ambiente de montanha, como que você se sente, às vezes, indo almoçar num restaurante que é no topo de um prédio. Se você é uma pessoa de caverna, como que você se sente, às vezes, fechando todas as janelas da sua casa e ficando sozinho, ou então indo num pub, num cinema, em alguma coisa que é mais reclusa e que você se senta perto da parede, você consegue observar as coisas. Se você é uma pessoa de ambiente de mercado, como é que você se sente quando você decora a sua casa do jeito que você gosta? E se você é uma pessoa de cozinha, como é que você se sente quando você tá, de fato, agindo e transformando coisas? Se pergunta isso. E às vezes vai fazer parte experimentar esses aspectos na sua vida e ver como é que o seu corpo reage, como é que você se sente, como que isso te impacta. E, enfim, aos poucos a gente vai melhorando a nossa vida e trazendo para o nosso corpo aquilo que funciona melhor para o nosso design. Se você gostou desse vídeo, dá um like. E se você acha que essa informação precisa chegar para mais gente, se inscreve no canal, porque assim o YouTube sabe que esse conteúdo ele é válido, ele é importante, ele vai gerar autoconhecimento e crescimento para as pessoas que assistirem. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.